o desânimo é algo perigoso. Se não fosse algo perigoso, eu não tinha reservado uma noite para refletir sobre como vencer o desânimo. E eu fui até a Bíblia. O que a Bíblia me ensina? Qual o caminho bíblico para vencer o desânimo? Quem está anotando, o texto é Neemias, capítulo 4, versículo 10 ao 15. 5 versículos só. Neemias, capítulo 4, versículo 10 ao 15. Este texto fala sobre o profeta Neemias. Quando ele chega em Jerusalém, a muralha foi destruída, então ele quer levantar a muralha. A muralha é sinal de proteção. Jerusalém estava desprotegida, e ele começa a levantar então a muralha. Só que quando ele começa a levantar a muralha, pessoas torcem contra. Vai dar conta não. Tem gente que diz, já não vai dar conta não, vai faltar tijolo. E as pessoas ficam desanimadas. E Neemias tem uma tática para reanimar, para que nós sejamos pessoas entusiasmadas e não desanimadas. O texto eu leio só para que você tome conhecimento. Então disse Judá: os trabalhadores já não têm mais forças. Os trabalhadores? E o pó é muito. E o pó? E nós não poderemos edificar o muro. Disseram, pois, os nossos inimigos. Quem disse? Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles, Neemias e os homens lá que estavam levantando o muro, e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, nos altos. Pus ao povo pelas suas famílias, com suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. E olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao todo o povo: não temais. O que ele disse? Lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e lutai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Olha o início da leitura. Nós não queremos levantar esse muro mais não. Por que você não quer levantar o muro? Não tem mais força. Tem pó demais. E os nossos inimigos vão nos matar. Como que termina a leitura? Cada um voltou ao seu lugar para fazer o que lhe cabia. Vamos levantar o muro. Estavam levantando o muro, não quero levantar o muro, desanimaram, voltaram a levantar o muro. O que Neemias aprontou aqui? Como que Neemias conseguiu mudar aquela situação? Talvez você tenha um namoro desanimado, talvez você tenha uma família desanimada, talvez você tenha um trabalho desanimado, talvez você esteja desanimado. O texto me aponta 3 razões para o desânimo e 3 razões para vencer o desânimo. Por que aquele povo de Neemias capítulo 4 está desanimado? Repita comigo. Primeiro, estão cansados, estão frustrados, estão com medo. Cansaço, frustração e medo. A pessoa fica desanimada. Corra com essas 3 coisas da sua vida. E vou citar a leitura para você me entender. Eles estavam cansados. A leitura me diz: os trabalhadores não têm mais força. A primeira causa da pessoa desanimada é a fadiga. Nós precisamos trabalhar, mas nós precisamos descansar. Descansar é necessário. A pessoa cansada, ela não rende o que poderia render e ela acaba ficando. Quantas pessoas eu atendo na minha sala? Padre, me dá uma benção. Eu estou aguentando meus filhos, estou aguentando meu marido, estou aguentando meu trabalho. Eu falo: calma lá, o Brasil é nosso.
Me responda uma pergunta só antes de eu te orientar. Fala, padre, fala, manda lá. Quanto tempo tem que você não descansa? Quanto tempo tem que você não tira férias? Quanto tempo tem que você não viaja? Todos. Ai, padre, essa palavra nem está no meu dicionário. Por isso que você está desanimado. Não está aguentando filho, não está aguentando trabalho, não está aguentando barulho, não está aguentando nada. Porque você não tem mais força, você está fadigado. Aquele povo desanimou porque eles estavam cansados. Repita alto: descansar não é pecado. Descansar é necessário. Amém? O padre também, viu? Tem gente que joga pedra nos padres. Cadê o padre? Não pode falar a verdade não, tem que mentir. Ele está na reunião, ele está rezando, aí está pregando retiro. Se falar não, ele está descansando, ele está num sítio. Vagabundo esse padre, hein? Savadinho, onde que ele está? Me fala. Gente, todo mundo precisa. Gente, se Deus descansou, e nós? Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º, precisa. Tem gente que trabalha, e quanto mais você trabalha e não descansa, você passa a render menos. Existem empresas de computação, internet, marketing, em São Paulo, que exige o quartinho do descanso. Tem cama na empresa. Passou no jornal. As pessoas estão lá digitando, dá um sono depois do almoço, o patrão fala, vai descansar meia hora. Ele vai lá no quarto, deita, aí ele levanta, ele rende o dobro. Não vai chegar no teu trabalho e falar com o teu patrão, Padre Cristo pediu para colocar uma cama aqui. Ele vai falar, sai, esse padre está louco. É um exemplo que eu estou dando para você, que o descanso ele é necessário. Eu já fiz o tiro de guerra, existe o famoso plantão, todo mundo foge disso. Nunca ninguém consegue ficar de 6 horas da tarde às 6 horas da manhã, ó. Por isso que tem os turnos. Você fica 2 horas, vai descansar, aí vem outro, depois de 4 horas você volta. O descanso ele é necessário. Existe o retiro do clero. O que é retiro do clero? O bispo, com todos os seus padres, vai para um lugar retirado para rezar e descansar. Todo retiro que nós vamos, os bispos falam, eu trouxe vocês aqui para 2 coisas, para rezar e para descansar. Todo pregador fala no início do retiro, padres, eu conheço vocês, tem muita gente que trouxe na bolsa, trabalho de paróquia, palestra, larga isso, reserve esses dias para você rezar e descansar. Jesus disse para os discípulos, vinde num lugar à parte, para descansar um pouco. Quem não descansa, acaba desanimado. Segundo ponto, eles estavam frustrados. Eles estavam ainda muito pó. Muito pó. Tem muito entulho. O que é entulho? Na sua casa nunca teve reforma, não? Quando tem a reforma na casa, aquilo que fica lá na porta, como que chama aquilo? Entulho. O que é entulho? É o que sobrou, é resto. Quando você traz no coração muito entulho, você acaba frustrado. Tem gente que só guarda entulho dos outros. Não, tal pessoa fez isso comigo, não vou perdoar nunca mais. Tuc, caiu um entulhinho aí. Tal pessoa é chata, não quero a companhia dela. Tuc, caiu mais entulho. No fim, meu filho, tem pó demais, tem entulho demais. A pessoa fica frustrada com os outros, acaba frustrada com ela mesma e acaba desanimado. A segunda causa do desânimo é a frustração. É a pessoa que guarda muito entulho dentro de si mesma. Terceira causa é o medo. Qual que é a terceira? E a primeira? Cansaço. E a segunda? E a terceira? Você pode, depois isso aí é bom, pessoal que não vai muito à missa assim, não entende esse negócio, você pode dar o show, lá no seu trabalho, eu estou tão desanimado, você fala, olha, você está desanimado por 3 motivos, ou é frustração, ou você está cansada,
ou você está com medo? Como você sabe? Não aprendi isso. Eu vou te ajudar. São as três causas principais. Nossos inimigos diziam, é o versículo 11, pessoas ficam desanimadas porque elas têm medo. Não fale, mas pense. Você tem medo de quê? Medo de morrer. Tem gente que tem medo de morrer. Medo de ficar doente. Medo de perder a pessoa que ama. Medo de perder filho. Tem gente que falou, não, padre, eu tenho medo de ficar cego. Tem gente que tem medo de ficar cego. Não, padre, eu tenho medo de altura. Eu tenho medo. O seu medo, ele te deixa desanimado. Aquilo que você gosta, te deixa animado. É a mesma coisa. Tem gente que não gosta de avião. Vocês viram que caiu mais um. Não gosta de avião. Aí a pessoa falou assim, vamos na praia? Vamos. Mas esse ano nós vamos de avião. Peraí, que data que é mesmo? Vamos, entendeu? Quando a pessoa tem medo, a tendência dela é ficar desmotivada, desanimada e abandonar isso. Uma frase que eu achei muito legal. Não desanime. Muitas vezes é a última chave do molho que abre a fechadura. Não é isso? Acontece comigo muito isso. No escuro, você vai... Por que é sempre a última, hein? Me responda, meus irmãos. Por que quando some uma coisa na nossa casa, é o último lugar que a gente procura que a coisa está? Eu nunca entendo isso. Eu quero um livro. É sempre o último. É interessante. Então não desanime. A chave que você procura está ali. Quem põe a primeira e desanima, jamais abrirá. Gente, eu conheço pessoas que não conseguem conviver com gente desanimada, porque aqui para nós é dose. Viver com gente desanimada não é mole não. Tudo a pessoa, eu não sei o nome, quem lembrar aí pode me falar, é um desenho animado, é um cachorrinho. O cachorrinho só fica assim, céus, terra, é um desânimo, vocês já viram? É um cachorrinho, não é? Céus, terra, eu falei, cachorrinho. Tinha um homem que falou comigo, eu não aguento gente desanimada, eu gosto de gente animada. Eu gosto de gente que sai, que passeia, que vive, que pratica esporte, que vai à missa, que gosta de rezar, mas que gosta também de fazer coisas para ser feliz. E esse homem, meu irmão, estava num dia de estresse, e ele estava na fila do elevador. Olha quem estava, uma irmã de caridade, uma mulher, bem assim, violão, na frente dele um homem desanimado, e ele, como não sabia ficar quieto, começou a puxar assunto. Que bom que choveu, hein? Tanto faz. Aí ele, cara, você não sabe quem está mexendo. Você trabalha nesse prédio? Mas eu estou querendo sair, tá ruim. Você pratica esporte? Só de você falar eu já fiquei cansado. Vai ser desanimado assim, estou desanimado. Ele falou assim, olha, eu sou tão desanimado, que para economizar trabalho, até casei com uma mulher grávida. Ai, cara, se Deus não segura minha mão, eu te arrebento aqui agora. Eu tolero tudo, eu tolero ladrão, bandido, safado, eu não tolero gente desanimada. Ou você está desanimado, eu vou te socar. E aquele homem falou, não, eu vou ter que socar esse cara. Você já viu quando a pessoa tem uma crise de histeria? Dá um tapa na cara, a pessoa volta. Você já viu isso? Para! Parei! Vamos concentrar! Pô, o que é? Tem hora que tem que ter uns tabetes. Aí entrou pro elevador, a irmã, tercinho na mão. Ele olhou para a irmã, o outro lado da mulher. Ele olhou para a mulher. Olha que ela olha para o lado dele, quem que estava? O desanimado. Falou, gente, se Deus me ouve. O elevador estava subindo. No meio do trajeto, o elevador apaga a luz e para. Se escutou assim. Nisso acende a luz do elevador. A irmã pensou,
Aposto que um dos dois engraçadinhos quis beijar a moça e levou um tapa para a cara fora. Eu acho é pouco, a irmã. Só que ninguém falou nada, ninguém falou nada. A moça pensou assim: aposto que um dos dois queria me beijar, beijou a irmã e levou um tapa. Aí o desanimado: ei, aposto que esse tarado beijou essa gostosa e ela pensou que era eu e me deu um tapa. Aí o cara, o desanimado que não sabe que eu beijei a minha mão e soquei a cara dele. Gente, o cara não tolera desanimado. Ele mesmo fez assim, ó. Tá, pronto, ficou ela. Gente, não seja uma pessoa desanimada para que alguém não precise acordar você. Eu pesquisei, encontrei aqui, eles me mandaram. No Facebook eu coloquei qual seria o tema da missa. Eu sempre tenho colocado muitas mensagens lá de evangelização. Alguém me mandou: padre, uma boa para o senhor. Os 10 mandamentos do desanimado e preguiçoso. Você conhece? Vou ler para você. Esse aqui está merecendo. Tá. Os 10 mandamentos do desanimado e preguiçoso. Primeiro mandamento: viva para descansar. Segundo, ame a sua cama, ela é seu templo. Essa aí está parecendo com os aí. Terceiro, se vir alguém descansando, ajude-o. Quarto, descanse de dia para dormir melhor à noite. É dose, gente. Quinto, o trabalho é sagrado, por isso não toque nele. Nunca faça amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Trabalhe o menos possível. O que tiver que ser feito, deixe que outra pessoa faça. Calma, ninguém morreu por descansar. Nono, quando sentir desejo de trabalhar, sente e espere, desejo passa. Décimo, o melhor de todos, não se esqueça, trabalho é saúde. Que trabalhem os doentes, gente. Claro que é uma brincadeira isso aqui, mas tem gente que vive assim. A pessoa, ela está, ó, um desânimo, uma preguiça, ele não tem ânimo para nada. Eu já fui numa casa, eu estava na casa, a mãe virou e falou assim: vai buscar pão quente, senão a gente vai comer só bolacha com sal. O menino perguntou para a mãe assim: onde que está a bolacha? Se depender de ir na esquina, eu estou cansado, eu estou desanimado. Isso são exemplos pequenos, mas que mostram que tem gente que vive. O que Neemias fez para mudar a situação? Ah, Neemias, não levanta esse muro não, porque nós estamos cansados, nós estamos frustrados, nós estamos com medo, estamos cansados, vamos levantar tijolo, estamos frustrados porque tem pó demais, entulho demais, e os nossos inimigos estão vindo nos matar. Neemias falou assim: não, mas que povo desanimado. Ele vai e muda a situação. Ele tem 3 ações concretas. O que ele tem? Então diga para o seu lado, diga para quem está do seu lado, você vai vencer o desânimo com ações concretas. Ai, estou desanimado. Eu queria tanto estar animado. O que muda o desânimo não é o que você fala, é o que você faz. Toda pessoa desanimada fala e não faz. Se você quer ser uma pessoa de ação, uma pessoa que sonha, uma pessoa que faz, uma pessoa que conquista, 3 princípios para você. Primeiro princípio, repita: princípio da reorganização. É o versículo 13. Posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças
e arcos. O que Neemias está dizendo? Gente, vamos organizar aqui. Isso aqui está uma bagunça. Vamos estabelecer um novo sistema. Um grupo para um lado, um grupo para o outro. Você faz isso, você faz aquilo. Se cada um fizer o que precisa, o problema vai ser solucionado. Nós estamos desorganizados. É preciso nos reorganizar. É o primeiro princípio para você sair do desânimo. Reorganize a sua vida. Eu não conheço você, mas você sabe da sua verdade. Tem muita gente que tem uma vida desorganizada. Desorganizada em todos os aspectos. Desorganizada na sua vida familiar, uma desorganização. O seu quarto é uma desorganização. O seu guarda-roupa, o seu armário. Eu sempre aprendi uma coisa no meu tempo de estudo com a professora de etiqueta. Chamava Madame Maria Mercedes, era irmã de Dom José. Ela sempre falava, a organização externa reflete a organização interna. Quem é organizado para fora, é organizado para dentro. Quem é desorganizado para fora, é desorganizado. Tem gente que não tem horário para nada. Tem gente que não tem horário para comer, não tem horário. Reorganize a sua vida profissional. Reorganize a sua vida de lazer. Reorganize a sua vida financeira. Tem gente totalmente desorganizada na vida financeira. Está devendo, não está sabendo como que vai pagar, mas não para de comprar. Não pode ver uma sandalinha, neném quer. Não pode ver uma coisa, neném. Filho, falta na sua vida reorganização. O que falta? Reorganize a sua vida. E eu não estou falando para todo mundo que você está fazendo coisa errada. Tem muita gente fazendo a coisa errada, tem muita gente fazendo a coisa certa do jeito Talvez você está fazendo a coisa certa. Você está ajudando aqui, você está ajudando na sua casa, trabalha. Você está fazendo a coisa certa. Mas talvez o modo que você está fazendo está... Então você não tem que mudar a coisa, você tem que mudar a maneira. Talvez não é o casamento que está ruim, é a maneira que você se coloca que está ruim. Talvez não é a sua família que está ruim, é a maneira como você lida com as coisas que não é a maneira correta. Ficamos desanimados quando fazemos a coisa certa da maneira errada e não chegamos às conclusões. Livre-se dos entulhos. Tira do seu coração tudo aquilo que é pó demais, poeira, entulho. Segundo princípio, reconsagrar-se a Deus. Qual é o segundo? Nós já somos consagrados a Deus pelo batismo. Para você sair do desânimo, você tem que se reconsagrar, oferecer de novo a Deus. É o versículo 14. Não tenham medo deles. Lembrem-se que o Senhor é grande e terrível. Quando você se consagra a Deus, não tem como você ter uma vida desanimada. Eu não estou sozinho, Deus está. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem. Pode ser melhor. Tudo concorre para o bem. O que é tudo? É tudo. Tudo é tudo, gente. Você foi repreendido, você ama a Deus, concorre para o seu bem. Você foi injustiçado, você ama a Deus, concorre para o seu bem. Você perdeu o trabalho, você ama a Deus, concorre para o seu bem. A Bíblia me diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então ame a Deus e deixe o tudo concorrer para o seu bem. Se reconsagre a Deus. Você não pode esquecer 3 coisas a respeito de Deus. Guarde isso no seu coração. Quando a gente fica triste, quando o desânimo vem, quando o problema vem, nós temos que lembrar de 3 coisas. Repita comigo. Primeiro, eu não posso me esquecer da bondade de Deus. Eu não posso me esquecer da presença de Deus. Eu não posso me esquecer do poder de Deus. Bondade, presença
poder. Bondade. Lamentações 3, 22 a 24. Texto maravilhoso. Pregação precisa ser só sobre isso. Quem está anotando, anote, leia e reze na quaresma isso aí. Lamentações 3, 22 a 24. Olha que maravilha. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos pelo desânimo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos pelo desânimo, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Quem confia na misericórdia de Deus, quem espera em Deus, quem confia em Deus, não tem uma vida desanimada não. O desânimo, você corre com ele. Eu preciso lembrar que Deus, Ele é bom. É bom para quem? Para mim. Deus é bom para mim. Deus é bom para minha família. A bondade de Deus eu hei de ver na terra dos viventes. Segundo, eu não posso esquecer da presença de Deus. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos séculos. Deus está com você todos os momentos. Nunca pense que Deus esqueceu você. Nunca pense que Deus abandonou você. Nunca pense que Deus deixou você sofrer. Não, Deus está do seu lado. Nós precisamos sentir a presença de Deus. Não se vê Deus por aqui, se vê Deus por aqui. Menininho, na aula de catequese, a professora perguntou: como que você sabe que tudo vai ficar bem? O menino estava com um problema muito sério na família, uma doença grave. Como que você sabe que tudo vai acabar bem? Eu não sei não, professor. Então por que você continua rezando? Eu não sei não. Eu sinto. Saber é aqui, sentir é aqui. A minha cabeça fala que não tem jeito, mas o meu coração fala: não desiste, Deus está com você. São lições de criança simples que nós vemos como que a nossa fé vai minguando quando nós vamos crescendo. Há um ditado que diz que quando o ser humano nasce, ele nasce com duas asas enormes. À medida que a perna cresce, a asa diminui. Quer dizer, nós nascemos inocentes, nascemos com mais fé, nascemos confiando em Deus, e à medida que nós vamos crescendo, parece que isso vai ficando. Não. Nunca esqueça da presença de Deus. Deus está com você 24 horas por dia. Quando você dorme, Ele que vela sobre o seu sono. Terceiro, eu não posso me esquecer do poder de Deus. Se Deus é por nós, não esqueça disso. Esse é o poder de Deus. Primeiro, princípio da reorganização. Segundo, princípio da reconsagração. Eu tenho que organizar a minha vida, eu tenho que me reconsagrar a Deus. Terceiro, princípio da resistência. Qual é o terceiro? Você nota quando você vai ficar gripado ou não? Eu não sei, eu noto. A gente falou assim: aí padre, eu não noto. Por que você não nota, filho? A sua gripe começa da hora pro dia? Não, a gente nota. Você começa, o seu corpo fica querendo cama, você não fica querendo comer nada. Falou: opa, deixa eu já tomar uma vitamina C, deixa eu tomar muita água, deixa, eu não vou me entregar não, porque se eu entregar, a gripe chega. Conversava com a senhora que lava roupa, e eu brincava com ela e falei assim: a senhora lava roupa, né? A senhora não fica gripada não? Ela falou assim: ó padre, gripada ou sem gripe, eu tenho que lavar roupa e tenho que entregar e buscar do mesmo jeito. Gripe não me derruba não. Mulher já é mais propícia à dor, né? Estava conversando, ela falou: padre, mulher é propícia à dor. Desde novinha a gente sofre com depilação, e a menstruação todo mês, e é ganhar menino, e a mulher é mais forte. Eu vejo mulher com gripe, mulher toda lá, está com febre, mas está lá trabalhando, tem um lencinho de cá, continua. Ô gente, e homem gripado? Aí ó, as mulheres aí já conhecem.
Gente, o que é um homem gripado, gente? Eu vou relatar meu pai gripado. Cheguei em casa, eu era novinho ainda. Minha mãe virou e falou assim, ó, seu pai está gripado. Quando ela falava assim, eu já sei. Nisso eu falo com meu irmão. E minha mãe falou assim, se vocês rirem aqui, ó. Eu falei, ai meu Deus, o que vai aparecer? Aí aparecia meu pai. Meia de jogador de futebol até no joelho. Sandália. Bermuda de flanela. Blusa de pijama. Meia. Não, luvas. Touca. E assim aqui, ó. Eu falei, gente, até gripado, eu só não estou morrendo, gente. Ana Maria, traz uma sopa. Gente, não é assim? A mulher gripada, eu acho que é o vírus do homem, doutor, é diferente. Acho que tem o vírus da gripe masculina e a feminina. Acho que a masculina é mais forte, que não é possível. O homem cai, mas que cai é a mulher. Minha mãe fica gripada, eu nem vejo que ela está gripada. A mãe está com febre, daí indo de oração, indo pregar. Gente, o que é isso? Não! Essa resistência à doença, nós devemos ter essa resistência ao desânimo. Todo mundo sabe quando você está ficando desanimado, ou não sabe? Você não quer mais sair, você gostava tanto de passear, não quer. Você não quer ir na casa dos outros, você gostava tanto de ir. Você não quer reunir para comer uma carne gostosa, tomar um refrigerante, um sanduíche. Não quer, você gostava tanto. Você não quer ir no cinema ver filme, você gostava tanto. Sua coleção de selo, deu para os outros. Sua blusa autografada do Cruzeiro, do Atlético, deu para os outros. Sua bola, deu para os outros. Essa pessoa ainda está ficando doente. O desânimo vai se instalando até que ele vira depressão. Depressão é o desânimo que não passa, é a tristeza que não passa. No versículo 14, Neemias diz: lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Fica desanimado não, gente. Luta, vamos repetir? Não fica desanimado, mas você tem dois caminhos: lutar ou se entregar. Qual que é o seu caminho? Você está falando, você tem que agir. Você está falando, você tem que, quando terminar a missa da família, você sai daquele portão para fora, você sai do centro de evangelização para fora, você descer Iguatama, você tem que agir nos 3 princípios para vencer o desânimo. Primeiro princípio, reorganização. Toda pessoa desanimada tem que se reorganizar, por fora e por dentro. Segundo princípio, reconsagração. Voltar ao primeiro amor. Já viu o namoro no início como que é? Já viu o casamento depois de 15 anos como que é? É você pegar esse casamento lá na frente e voltar ao primeiro amor. É reacender aquele fogo, aquele carinho, aquela ausência, aquela presença gostosa. Voltar ao primeiro, reconsagrar-me a Deus, sentir que Deus me ama, como eu era criança. Tem uma musiquinha que canta assim, ó: eu era criança, nem me lembro, só lembro que às vezes, aos pés da cama, juntava a mãozinha e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Esse reconsagrar-me é voltar ao primeiro amor, é você voltar às coisas pueris da sua fé. E terceiro, o princípio da resistência. Eu não vou permitir que o desânimo tome conta da minha vida. Repita: Tinha um homem desanimado, que foi, além de desanimado, era criminoso, e foi condenado à cadeira elétrica nos Estados Unidos. Quando ele estava na cadeira elétrica, ele assim, ó, diz, o diretor do presídio falou assim: ó, cara, todo mundo senta aqui chorando, tremendo, pedindo pelo amor de Deus,
Você não vai pedir, não? Tanto faz. Desanimado. Peça qualquer coisa. Não quero nada, não. Peça, meu filho. Você vai morrer eletrocutado. Eletrocutado. Choque vai passar pelo seu corpo, vai estourar seu olho, queimar seu cabelo, queimar suas veias. Tô nem tchum. Mas você está desanimado, hein? Tá bom. Posso pedir qualquer coisa. Olha, eu faço qualquer coisa para te ver animado. Então tá bom. No momento que eu vou eletrocutado, o senhor me dá a mão? Olha, meu filho. É todos menos esse, né? Todos menos esse. Meus irmãos, guarde na sua cabeça. Salmo 118. Repita. É um salmo enorme. Salmo grande. Você vai ler na sua casa o versículo 25 ao 32. Eu vou ler só o primeiro. Ele está dizendo assim: prostrada no pó está a minha alma. É como se o salmista dissesse: a minha alma está desanimada. A minha alma está... Traz uma Bíblia para mim. Nós vamos finalizar rezando esse salmo. Faz um fundo no violão para ficar bem bonito. Não está aqui não, mas eu acho que vale a pena a gente ler esse pedacinho, que é um salmo maravilhoso e que muita gente não conhece. Nós temos que ir na Bíblia para encontrar essas coisas. A minha alma está desanimada. Eu estou cansado. Senhor, reanima a minha vida. Vamos pedir isso? Senhor, porque a minha alma está desanimada. Eu estou cansado. E eu quero melhorar. Então vamos fechar os nossos olhos. Salmo 118. Que você possa rezar na sua casa. Você que me acompanha neste DVD, pegue a sua Bíblia. Vamos rezar juntos. Um salmo enorme. Deixa eu falar para você que é até uma curiosidade. Talvez você nem sabia disso. Esse Salmo 118, ele tem 176 versículos. Salmo enorme, é o maior. 176 versículos. Nós vamos ler o versículo 25 ao 32. Feche os seus olhos e eu vou ler devagar para a gente rezar. Você vai repetir isso em silêncio. Quando eu falar assim, a minha alma está prostrada, você vai em silêncio falar: é a minha alma, Senhor, sou eu, para que esse salmo possa ir curando você. A minha alma está prostrada sobre o pó. A minha alma está desanimada. Dá-me a vida segundo a tua palavra. Sim, Senhor. Quantas vezes pessoas pensaram em morrer, em suicídio, em abandonar seus sonhos, seus projetos. Dá-me a vida segundo a tua palavra. Senhor, eu te expus os meus caminhos e tu me atendeste. Ensina-me os teus estatutos, ensina-me as tuas leis, para que eu não pegue a estrada perigosa do desânimo. Instrui-me no caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma derrama lágrimas de tristeza. Quantas pessoas estão tristes aqui hoje, por causa da perda de um ente querido, perda de um trabalho, perda de um sonho. A minha alma derrama lágrimas de tristeza. Fortifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Você que precisa disso, põe a mão no seu coração e fala para Jesus: fortifica-me, Senhor, segundo a tua palavra.
Afasta-me do caminho do erro, afasta-me do caminho do mal, afasta-me do caminho do desânimo, do caminho da frustração, do caminho do cansaço. Afasta-me e concede-me o favor da tua lei e do teu amor. Eu escolhi o caminho da verdade. Eu escolho hoje de novo, Senhor, o caminho da verdade. Propus-me os teus decretos. Estou intimamente abraçado com aquilo que tu queres para a minha vida. Senhor, não permitais que eu seja enganado, não permitais que eu seja confundido, não permitais que eu seja ludibriado. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Jesus, é isso que eu peço. Dilata o meu coração nesta missa. Abra o meu coração para que eu possa tirar todo entulho, tudo aquilo de ruim que os outros falaram para mim, tudo aquilo de ruim que eu escutei, que falaram de mim, sentimentos ruins, pessoas que eu não perdoo. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Dilata o meu coração, Senhor, e não permita que a minha alma seja prostrada pelo desânimo. Eu escolhi o caminho da verdade. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Deus eterno e todo-poderoso, volvei o teu olhar de bondade sobre cada pessoa presente aqui no santuário, sobre essas pessoas que nos acompanham neste CD, neste DVD, no YouTube. Afasta de nós, Senhor, todo sentimento de desânimo, todo cansaço, toda frustração, todo medo, para que o desânimo não se abata sobre nós. Dai-nos a graça, Senhor, de reorganizarmos a nossa vida. Dai-nos a graça de reconsagrar-nos a Ti. Dar-nos a graça de resistirmos ao desânimo quando ele bater à porta do nosso coração. Guarda-nos na Tua verdade, protege-nos pela Tua misericórdia, afasta de nós todo pecado, perigo, doença, tentação, inveja, mal-olhado e principalmente o desânimo. Por intercessão de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, que Deus nos livre de todo desânimo e nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo: desânimo nunca mais. Diga para quem está do seu lado: desânimo nunca mais. E aplaudamos a Jesus. Amém? Diga para quem está do seu lado assim: a melhor coisa que pode acontecer na sua vida se chama Espírito Santo.
padre, eu não sei não. Eu não sei não. Se você ainda não sabe disso, é por isso que a sua vida está do jeito que está. É por isso que você ainda não chegou aonde você poderia chegar. É preciso fé e é preciso sabedoria para ler os sinais de Deus. Na missa eu não leio, porque eu tenho lido muito na rádio, no nosso programa lá. Mas toda semana recebo inúmeras cartas de pessoas que têm alcançado verdadeiros milagres na missa da família. Enquanto outros me dizem: ah padre, o que está errado? Talvez não esteja nada errado com você. Das duas, uma. Ou você não tem usado a sua fé, está aqui de corpo, mas a sua alma ninguém sabe onde está. Ou você não tem tomado consciência da vontade de Deus para a sua vida. Pode ser que a vontade de Deus para a sua vida se manifeste no sim, mas pode ser que se manifeste no não. Talvez aquilo que você quer não é o melhor para você. Talvez aquilo que você pensa que é o essencial é secundário. Quem é que nos dá este discernimento? Quem é que nos ensina o que é bom ou não para mim? Quem é? O Espírito Santo. Por isso que você tem que ser cheio do Espírito, para que você não fique amassando barro. Tempo investido em Deus é tempo investido na vitória. Repita: tempo investido em Deus é tempo. Gente, eu não sei a sua vida, mas a minha vida eu não tenho tempo para perder. Mexo com muita coisa, minha vida é uma loucura, da hora que eu acordo, a hora que eu deito. Mas eu tenho que rezar muito, eu tenho que ter horário de oração, e eu digo para o Espírito, falo: olha, o Senhor me unja, me ilumine e me mostre o caminho, porque sem a tua unção, eu vou ficar amassando barro, eu vou ficar... Não, eu quero que aquilo que eu vou fazer, se não é para fazer, eu não vou nem começar. Se é para começar, é para dar certo. A maioria das orações que eu faço são coisas religiosas, né? O projeto, viagem, evangelização, retiro. Então tudo aquilo que a gente faz com o Espírito sempre dá certo. Tudo aquilo que você faz com o Espírito sempre dá certo. Padre, não tem 1% para dar errado? Não. Eu te dou exemplo, a minha vida. Tudo que eu faço com o Espírito dá certo. Cresce, prospera, frutifica, porque Ele é colocado em primeiro lugar. Mas você tem que ser humilde, que quantas coisas eu quero, e no meu coração eu sinto Ele falando para mim: então tá bom, não vou fazer. O que vai adiantar fazer? Vai dar errado. Tanta coisa que eu não quero, que Ele faz assim: vai sim, eu vou. E quanta coisa que eu quero, e que Ele fala: vai. Aí que é o mais gostoso. Você quer? Gente, isso é relacionamento com o Espírito Santo. Padre, mas como que é isso? O senhor conversa com o senhor, sente o Espírito, etc. Isso não tem como eu falar para você. Isso é experiência pessoal. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo. E no segredo do seu quarto, você vai ficar cheio do Espírito Santo. Atos 2, 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, e se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Repousaram sobre? O que significa sobre cada um? É a mesma coisa que eu falar sobre todos. Você também é digno
do Espírito Santo. Tem gente que acha que é só para o outro. O Espírito Santo é só para o Papa. O Espírito Santo é só para o bispo. O Espírito Santo é só para o padre. O Espírito Santo é só para quem está do meu lado, da minha frente. Aqui mesmo não está respingando nada. Eu não estou sentindo nada. A leitura diz que repousou sobre cada um deles. Esse cada um, você está no meio. Ele repousa sobre você também. Agora, mas por que não acontece nada? Vários exemplos eu tenho. Ou o seu copinho está virado com a boca para baixo, ou o seu guarda-chuva está aberto, ou você está com caba de chuva, está caindo a água do Espírito, mas você não se molha. E eu vou dizer mais, você não se permite molhar. Quanto é que a gente não permite que o Espírito Santo faça uma obra em nós? Vários motivos. Primeiro motivo, eu não amo o que não conheço. Como você não conhece o Espírito Santo, você não se abre totalmente a Ele. Segundo motivo, medo. Se eu me abrir ao Espírito, o que Ele vai fazer em mim? Eu já respondo, uma festa. Se você se abrir ao Espírito, Ele entra em você e Ele faz uma festa. Terceiro motivo, que não se abre ao Espírito, respeito humano. O que os outros vão pensar de mim? Desconhecimento, medo, respeito humano. Não recebe o Espírito e não tem uma vida de qualidade espiritual. O resto é consequência disso. Gente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu vou falar mais uma vez. Você tem que investir a sua vida na qualidade espiritual. O restante vem por acréscimo. E olha que eu falo sem medo de errar, um dos poucos que bate nessa tecla. Tem gente que preocupa com muita coisa, o Espírito, coitadinho, fica para depois. Não, eu acredito que a nossa qualidade de vida passa pela nossa espiritualidade. Porque a Bíblia me diz que a porta que Deus abre, homem nenhum fecha. Então você não fica preocupado com os outros, você não fica preocupado com pessoas, mas você fica ocupado com Deus. Uma coisa é você viver preocupado com o que os outros vão dizer. Outra coisa é você ficar ocupado com o que o Espírito Santo pode te dar. E a vitória não está na primeira, está na segunda opção. Se ocupar do Espírito Santo. Desceu sobre cada um deles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eles ficaram? Eles ficaram? O que é uma coisa cheia? Qual que é outra palavra que eu posso dizer? Eu não quero falar cheio, eu falo o que? Eles ficaram o quê? Falou aí, completos. Uma coisa cheia é uma coisa... Você já notou que a gente nunca está completo? Eu quero isso. Aí você conquista aquilo. Agora eu quero aquilo. Você conquista aquilo. Eu quero aquilo. Você conquista aquilo. Eu quero aquilo. Você nunca está satisfeito com nada. Nada está satisfazendo a gente. Aí eu quero o celular. Toma um raio de celular. Passa 4 dias. Eu quero passear. Passei. Eu estou com vontade de comer isso. Come. Agora eu quero uma roupa. Compra. Meu filho, quando você vai ficar satisfeito? Nunca. Porque as coisas de fora para dentro nos dá uma falsa sensação de satisfação, mas é transitório. Você almoça, eu falo domingo, porque domingo a gente come um pouco mais, amém? Você não come, profetiza isso aí. A gente come e você fala assim: nó, eu não quero ver comida na minha frente nunca mais. Eu comi achando que o mundo vai acabar. Fica olhando uma pessoa que falou isso. Ela vai lá tirar a soneca, como comeu demais, né? Aí acorda ali para 3h30, 4 horas. Aí já acorda assim, aqui ó. Pouco é ruim? Tem um chá aí? Não, eu fiz um café. Tem pão de queijo. Desce. Comeu. Amém? As nossas satisfações, todas, elas são transitórias, menos a que o Espírito Santo nos dá.
Eu tenho comigo uma mania, pode ser mania, mas eu tenho comigo essa mania. Eu não gosto e não celebro bem missa se eu não tomo banho antes. Que as roupas de padre, elas são um pouco quentes. E se você toma banho e vem, você vem fresquinho. Aí você celebra a missa com tranquilidade. Eu não aguento um dia todo de trabalho, de corre-corre, chegar suado e vamos celebrar. Eu não dou conta não. Eu me sinto mal. Só que quando eu tomo banho, eu me sinto limpo. Estou limpinho. O que eu vou fazer amanhã de novo? Tomar banho. E depois de amanhã? Você viu que é transitório? Estou por enquanto. Você está satisfeito? Você é feliz? Depende. Se você é feliz com pessoas, com coisas e situações, sinto muito lhe dizer, sua felicidade é por enquanto. Se você é feliz pelo Espírito Santo, a sua felicidade ela é duradoura. Ô padre, e na hora da tristeza? A felicidade vira paz. Na hora da tristeza, quem é cheio do Espírito Santo, tem tristeza? Tem, mas a alegria vira paz. Aí você passa pela tristeza, mas você não perde a paz. Isso é dom de quem? Do Espírito Santo. Vocês viram o jornal? Quem assiste jornal? Que esse ano nos Estados Unidos foi uma das maiores nevascas dos últimos 40 anos. Quem viu isso? Vocês viram isso? Mas nevou como nunca. Aí estavam lá os repórteres da Globo batendo queixo, mas mostrando para nós aquela neve. E aconteceu um fato que um homem que morava numa casa, aqui em Divinópolis também eu já vi isso. Vou só citar para você me entender. Hoje, quando se vende uma casa, eles vão fazer o que no lugar? Um prédio. Estados Unidos, mesma coisa. Então tem aqueles lugares que tinham muitas casas. Eles compram as casas, tentam comprar mais para fazer grandes edifícios. Mas havia um homem que não quis vender a casa porque era da bisavó dele. Uma casa de madeira, uma casa muito antiga. Então aquele tanto de prédio e aquele vão. A hora que você olha, tem uma casinha no meio. Aqui em Divinópolis tem isso. Você vê que é tanto de prédio, tem uma casa. A pessoa não quis vender a casa, né? E a nevasca então encheu a janela dele de gelo. Ele saiu com aquele frio, com cachecol, com um martelinho, foi lá na janela, porque ele de dentro da casa não estava vendo que estava lá fora, tudo jeito de gelo. Aí lá ele pegou o martelinho e ficou no gelo, tirando o gelo. O prédio da frente, um cara. Aí o cara falou com ele assim: oi! O que você está fazendo aí, cara? O que você está fazendo palpite? Eu estou te sabendo. Eu estou tirando o gelo da minha janela. Você vai quebrar o vidro. É só o gelo. Não é assim que faz não. Homem, cara chato. Como é que faz? Não se tira gelo por fora, se tira gelo por dentro. Entra na tua casa e põe fogo na lareira. Aquece a sua casa, que o gelo derrete. Qual que é a nossa casa? O nosso corpo. Qual é a nossa lareira? O coração. Você está frio por fora? Taca o fogo do Espírito Santo no coração, que o calor que derrete o gelo não é que vem de fora para dentro, é que vem de dentro para fora. Quando você está quente do Espírito Santo, o gelo do pecado não acumula sobre você. Quando você está cheio do Espírito Santo, o mal, ele não te pega. Quando você está cheio do Espírito Santo, os planos dos invejosos não derrubam você. Quando você está cheio do Espírito Santo, você vê o que a maioria não vê. Quando você está cheio do Espírito Santo, o seu sofrimento faz você crescer. Quando você está cheio do Espírito Santo, Deus é contigo. E mexeu com você, está mexendo com Ele. Entre aspas, a gangue do Todo-Poderoso. É assim que a coisa... É assim que a coisa funciona, meu irmão. Esteja com Deus e Deus estará com você. Esteja com Deus e Deus estará com você. Gente, quantos dias os apóstolos viveram com Jesus? Quem sabe?
Vamos fazer uma pergunta mais fácil, amém? Quantos anos? 3 anos. Quantos dias tem um ano? Então soma mais ou menos 3 anos, vai dar mais ou menos quando? 1000 dias. É 1000 e pouquinho. Vamos colocar 1000. Tirando ali o deserto um pouquinho, tirando assim, quando ele foi crucificado. Vamos arredondar para 1000. Quantos dias os apóstolos conviveram com Jesus? Quantos dias? Responda sem pensar. Você acha que se você convivesse com Jesus do seu lado durante 1000 dias, sua vida seria melhor? Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Não! E eu vou provar pela Bíblia. Vou provar. Tudo que eu falo eu provo na palavra. Gente, olha para cá. Você não conhece alguém. Você conheceu alguém agora. Aí você quer uma amizade com esta pessoa. Quanto mais você convive, significa que você mais conhece. Aí você passa a amar. Não se ama o que não. Então me responda, como que você sai dessa agora? Você falou sim. Sim. Se eu vivesse 1000 dias com Jesus, eu seria melhor. Então eu quero que você me explique por que os piores erros dos apóstolos, os maiores fora, não foram no início dos 1000, mas foram nos dias finais para completar os 1000 dias. E eu vou te citar vários exemplos. Foi no final dos 1000 dias que Judas traiu Jesus. Não foi lá no início, não, foi no final. Foi no final dos 1000 dias que Pedro o negou. Pedro o conhecia e negou 3 vezes. Foi no final dos 1000 dias que Tomé duvidou. Se eu não ver, o evangelho que você escutou hoje está no final dos 1000 dias. Você está chegando em Jerusalém. Jesus falou de amor, de perdão, de serviço, lá. Aí vira os dois. Permita que eu sente à tua direita, ou à tua esquerda. Mas Jesus, pelo amor de Deus, você não perguntou isso para mim não. Você está pedindo isso não. Estou falando de humildade, estou falando, agora você quer poder? Foi no final dos 1000 dias que ele estava chegando em Jerusalém e teve que passar pela Samaria. Isso está em Lucas 9, 52 e 56. Tiago e João foram na Samaria arrumar uma casinha para Jesus ficar. Quem lê Bíblia sabe disso. Chegaram lá, nós temos uma pensão, um quarto aí, é para Jesus ficar. Aos samaritanos. Vocês estão indo para onde? Para Jerusalém. Está cheio, tem quarto não, tem casa não. Não tem lugar para vocês aqui não. Por quê? O samaritano não combina com o judeu. Por isso que tem aquela parábola, o bom samaritano. O judeu não ajudou, quem foi que ajudou? O samaritano. Só que os samaritanos não quiseram acolher Jesus. Falou, não tem lugar aqui não. Aí Tiago e João chegaram perto. Gente, olha a cabeça de Tiago e João. Chegaram perto de Jesus. Jesus! Eles não quiseram te acolher não. Jesus. O senhor quer que a gente reza para Deus mandar bola de fogo para acabar com aquele lugar? Jesus. Não, você não falou isso não. Pelo amor de Deus. Gente, toca. Cadê as trombetas do Apocalipse? Gente, eu falei para vocês a vida toda, perdoa quem te ofende. Se der um tapa numa face, mostra outra. Se te pedir a túnica, dá um manto. Se pedir para andar 1 quilômetro, anda 2. Ama o inimigo. Agora vocês me vêm com essa, para tacar fogo no samaritano que não quis me receber. Olha, não sei de que espírito sois. Isso está em Lucas capítulo 9, versículo 53. Não sei de que espírito sois. Gente, olha para o padre e responde. Quem é cheio do Espírito Santo, deseja maldade para os outros? Quem é cheio do Espírito Santo, pede para Deus pesar a mão no outro? Tem gente que bate peito igreja e pede. Oh meu Deus, faça justiça com aquela mulher, aquela vagabunda. A oração da mulher. Ai meu Deus, ela caiu e torceu o cotovelo, torceu o tornozelo. Por que não quebrou a perna? Gente, não sei de que espírito sois. Jesus conhece o Espírito Santo. Esse outro espírito aí pode ser espírito de pouco,
mas não é Espírito Santo. Quando Jesus olha para você, Jesus está olhando para você, está olhando para mim, e Ele vê o que a gente está fazendo, Ele fala: vós sois do Espírito Santo. Ou Ele fala: não sei que espírito sois. Pelo que o Senhor está fazendo, eu não sei que espírito está agindo em você. Não é o Espírito Santo. Um dia eu fui pregar num lugar de uma mulher muito animada, muito assim, quente e sorridente, muito assim, está me entendendo, né? À vontade. Caiu um cisco no olho dela. Aí quase que eu preguei: minha filha, não sei que espírito sois. Ai, eu estou quente. É o Espírito Santo. Falei: meu filho, está mais para pomba gira do que Espírito Santo. Tem Espírito Santo nenhum nisso aí. Está manifestando só coisa imóvel. Gente, o que você faz define que espírito você tem. Olha que é Tiago e João, são apóstolos. Não sei de que espírito sois. E olha que isso tudo que eu estou falando foi no final dos 1000 dias. E eu perguntei para você: você acha que andando 1000 dias com Jesus é resolver o seu problema? Você falou: sim. Por que não resolveu dos apóstolos? Por que eles só deram fora, atrás de fora, no final de 1000 dias? Se eu for Jesus, gente, eu desistia. Viu? Até bem que eu não sou. Eu desistia. Chamei os 12. Um traiu, um negou, um duvidou, 2 queria poder, 2 queria acabar com a Samaria com bola de fogo. Sobrou quanto, gente? Mas é um fora atrás do outro. E tem gente que fica comigo assim: pai de crente, fala isso não. Fala isso não. Por que é, meu irmão? Eu não pode falar isso. Porque o meu sonho era caminhar com Jesus. Imagina, eu andando com Jesus em Jerusalém, eu sentado com Ele, ouvindo Ele falar, eu vendo Ele fazer milagre. Gente, nós estamos muito melhores que os apóstolos. Se você não sabe, eu vou te contar essa. Nós estamos muito melhores que os apóstolos, porque os apóstolos tinham Jesus do lado, e nós temos Deus dentro de nós pelo Espírito Santo. Nós temos Deus dado a nós, e os apóstolos cometeram os erros que cometeram justamente por isso. Eles tinham Jesus do lado. Tem gente que até hoje tem Jesus do lado, tem o Espírito Santo do lado, e na verdade Ele quer estar aonde? Dentro de nós. O Espírito Santo é presente de Deus para você. Fala para quem está do seu lado isso. O Espírito Santo é presente de Deus para você. Amém? Quem conhece aqui lâmpada de gênio? Que é a lâmpada? Passa a mão assim. Você pode passar a mão, só não vai aparecer o gênio, né? Mas você sabe o que é a lâmpada do gênio. Tem gente que acha que o Espírito Santo é o gênio da lâmpada. É só fica passando a mãozinha assim, ó. Ô Espírito Santo, o que você quer, meu irmão? Eu quero um carro. Eu quero pagar minhas dívidas. Eu quero mais cabelo. Eu quero emagrecer. Eu quero colocar botox. Eu quero... Só pede coisa pequena. Parece que o Espírito Santo é o gênio da lâmpada. Só se chama o Espírito Santo para fazer o quê? Pedido. Quando você rezar ao Espírito Santo, Ele faz. Ele cura. Ele renova. Mas isso é consequência da sua presença. Vem Espírito Santo. Quando Ele vem sobre você, a presença dEle traz o resto todo. O problema é quando a gente pede o resto e não quer o Espírito Santo. O Espírito Santo não é gênio da lâmpada. Tem uma lenda africana, achei interessante, que falou que no início dos tempos, Deus morava no meio do povo, numa árvore muito alta. Então tinha uma árvore e Deus estava lá. Aí todo mundo, ninguém chegava perto, né? Quando chegava perto da árvore, reverência a Deus. Aí foi passando os anos. Sabe como que funciona o negócio?
Foi passando as décadas, aí alguém resolveu fazer uma casa debaixo da árvore, que tinha sombra. Aí fez a casa, colocou um fogão a lenha, começou a queimar palha, queimar lenha, começou a subir aquela fumaceira na cara de Deus. Aí Deus ficou ele teve que ir para mais alto, teve que se distanciar. O manto de Deus era grande, aí o manto caía lá do alto da árvore, ia lá perto do chão. Um dia o dono dessa casa precisou de uma blusa, não pensou duas vezes, pegou a tesoura e cortou um pedaço do manto de Deus. Deus falou, mas está difícil, hein? Aí Deus puxou o manto. Aí o homem estava com fome, não tinha nada para comer. Ele olhou assim, viu o pezinho de Deus. Ele foi e cortou o dedinho de Deus. Aí Deus tirou o pé. Aí Deus foi para longe. Aí todo mundo ficava, desce Deus, vem para mais perto da gente. A gente quer Deus perto. Alguém perguntou para Deus, por que o senhor não desce? Aí Deus falou assim, tá louco? Toda vez que eu desço, vocês querem só aproveitar de mim? Ou não entendeu? Quer que desenhe? Gente, no coração de muita gente, Deus não desce, porque a pessoa só quer aproveitar a Deus. Não ama a Deus, mas só quer as coisas de Deus. Quem só quer coisas de Deus, nunca receberá Deus. E Deus em nós é o Espírito Santo. Guarda no seu coração isso. O Espírito Santo não é gênio da lâmpada, ele é Deus em mim. O Espírito Santo não é gênio da lâmpada. O Espírito Santo ele é. Quem não quer ter Deus em si, meu irmão? Quem não quer? Quem não quer? Todo mundo quer. Mas a gente faz por onde? E nós todos que estamos aqui na obra Evangelizar, queremos acolher você de todo o Brasil que está conosco pela TV. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. Esta mensagem é também para você. Então agora sou eu aqui e você na sua casa participando desta mensagem. Amém? Amém. Repita comigo assim: cruz
Cruz não é buscada. Cruz não é desejada. Cruz não é pedida. A cruz aparece. E eu aceito. Porque é sinal de santificação. Guarde isso. Eu já atendi muita gente, não é 1, 2, 3. Ah, padre, reza para mim. A minha cruz está tão pesada. Aí antes de rezar, espera aí, filho, eu vou rezar daqui a pouco. Quero saber qual é a cruz. Qual é a cruz? Posso falar a verdade? Mais de, vamos julgar 80%, não é cruz. É sofrimento que a pessoa causou com a própria mão. A pessoa fez o que não podia, falou que não devia, fez uma confusão danada, agora ela está colhendo a consequência. Ah, padre, isso não é cruz não. Isso é consequência de uma atitude impensada. É consequência do teu pecado. A cruz, como diz Raniero Cantalamessa, o pregador da Casa Pontifícia em Roma, a cruz não é pedida, a cruz não é buscada, a cruz não é desejada, ela aparece. E porque ela aparece, eu acolho. Deus quer me ensinar algo com isso. Não confunda cruz com consequência de atitude errada. Não confunda cruz com consequência quem fala demais. Fala mal dos outros, põe a família toda e depois fica, ninguém vai lá em casa, é a minha cruz. Fala, não é cruz não, é a sua língua. Não é cruz não, é tua língua, né? A pessoa gasta o que não tem. O cartãozinho, ó, aí chega a fatura. Aqui, padre, é minha cruz. Minha cruz, que cruz, meu filho? Isso é falta de controle financeiro. As pessoas fogem da sua responsabilidade escondendo atrás de cruz. Jesus nunca se escondeu atrás da cruz. Pelo contrário, onde você ver que tem uma cruz, ele sempre está na frente. Então a cruz está por trás. Nem Cristo sem cruz, nem cruz sem Cristo. Quando eu falo Cristo, eu estou falando de glória. Quando eu falo cruz, eu estou falando de paixão. Tem gente que quer viver uma vida só de cruz. Não, coloque um Cristo aí. E outros só querem saber do Cristo, mas esquecem da crucifixo. Fixos em crutes, pregado na cruz. Paulo vai dizer, eu prego Cristo crucificado. Escândalo para o judeu, loucura para o grego, mas para nós, força e poder de Deus. A cruz de Cristo é força e poder de Deus. Repita isso. A cruz de Cristo é força e poder para os outros e para mim. Amém? Amém? Mas vamos entender a ler a cruz. Porque falar é muito bom. Amém, amém, amém. O problema é quando aparece a cruz, né? O problema é quando dói aqui, ó. Aí doeu aqui. Eu não vou falar onde eu vi uma coisa não, mas eu vou dar uma bordoada. Eu estava num lugar, num evento, saindo do evento, um menininho passando de bicicleta. Aí a corrente da bicicleta soltou, aí o pé dele passou naquela rodela, que aquele sabe ali onde pedala. Aí furou o pé do menino, ele parou, ficou saindo sangue, o menino saiu. Um cara, que é isso? No meu tempo, eu nem descia da bicicleta, eu punha terra aí e pedalava o resto do dia. No outro dia do evento, ele estava na portaria do evento, alguém foi e apertou o dedo do cara no portão. Você tem que ver, não, eu vou embora, olha aqui, ó, não estou aguentando de dor, nossa, quase que eu falei assim, espera aí meu chapa, ontem o cara furou o pé em vários lugares, não dói, agora apertou o teu dedo, você está quase tendo um filho aí. Você entende que pimenta no olho do outro é refresco? A cruz é muito, é quando está no ombro do outro. Quando vai para o seu ombro, mas ninguém... E já vou começar com uma historinha, vocês gostam? Se não gosta da história, não sou eu, né? Falaram que tinha um homem que recebeu uma cruz. E ele carregando a cruz, talvez alguns já conheçam. Ele falava, nossa, não dá não.
Mas não dá não. Nunca vi uma cruz tão pesada, Senhor. Eu ando por dia poucos passos, estou arrastando isso aqui, não dá. Deus falou com ele: tem paciência, tem paciência. Não aguenta essa palavra, paciência, paciência. Saber esperar, não. Eu quero tudo a tempo e a hora. E ele pegou uma estrada onde várias pessoas carregavam também cruzes. E ele começou a tirar o olho da dele e comparar com os outros. Ele viu cruz menor, cruz de material mais leve, cruz mais bonita. Ele falou: eu já sei o que eu vou fazer. Aí estava lá assim, pousada. Ele entrou na pousada, todo mundo entrando. Aí o cara falou: ó, as cruzes coloca naquele salão. Aqui tem um jantar, os quartos em cima. Amanhã vocês descem, pega a cruz e continua a caminhada. Tá bom. Todo mundo entrou no quarto, colocava a cruz. O quarto tinha luz não, só para guardar, né? Colocava a cruz, ia jantar, tomava banho para dormir. No outro dia pegava a cruz. O cara falou assim: ah, já sei. Na hora que todo mundo dormir, eu vou lá trocar a minha cruz. Não tá dando. Safadinho, hein? Safadinho. Aí todo mundo dormiu. Ele acordou, não acendeu a luz para não acordar ninguém, desceu a escada, pé atrás de pé, entrou no salão. Vocês gostam da... é para conhecendo, né? Entrou no salão, pegou uma... Nossa! Isso aqui eu nem levanto, nem levanto. Pegou uma outra. Ui! Tem espinho, isso aí não dou conta. Não, mas como que consegue? Ah, essa tá legal. Pôs atrás da porta, subiu caladinho, dormiu. De manhã, todo mundo tomando café, ele acordou animado. Bom dia, gente, bom dia. Todo mundo, ele tá animado, hein? Para quem vai carregar a cruz o dia todo, tá animado. Bom dia, gente, bom dia. Vamos tomar um café legal, vamos carregar a cruz. Todo mundo assim, né? Tomou café, ele entrou, pegou a que estava atrás da porta. Todo mundo só carregando. Ele falou assim: mas ninguém reclamou, tem alguma coisa errada. Deixa eu ver de quem que é essa cruz. A hora que ele olha na cruz, qual o nome que estava na cruz? O nome dele mesmo. Gente, se você está pensando em trocar a sua cruz, é porque você não está sabendo a cruz que alguém está carregando do seu lado. E a cruz que não se vê geralmente é mais pesada. Não se troca de cruz, porque a Santa Teresa d'Ávila vai dizer: Deus concede cruz a quem ama. Não conheço o início, não sei do final. Vamos fazer bem o meio. A vida é feita de início, meio e fim. O início ninguém pediu para nascer, nascemos, glória. Ninguém sabe que dia que vai. Então o que nós podemos fazer? Aproveitar o meio. O que nós temos é e amar as pessoas como se fosse o último dia. Todos nós achamos que teremos uma vida longa, e tem gente que tem uma vida bem curtinha, mas se vivida com intensidade, valeu a pena. Eu também trabalho com palestras, e eu tenho um vídeo de uma moça que sofreu um acidente grave, e ela perdeu o braço direito. Só que no meio do acidente, ela falou que não lembra do acidente, mas ela lembra que ela olhou para o braço e viu muito sangue, muita carne. Só que ela não lembra de nem dor. Ela falou que olhou e já desmaiou. Quando ela acorda no hospital, 3 dias depois, ficou em coma. A primeira coisa que ela faz é olhar para o braço direito. E aqui estava tudo enfaixado, ela não tinha braço mais. O que ela fez nessa hora? Ela beijou a mão esquerda e levantou a mão para o céu, chorando e louvando a Deus. O médico perguntava assim: você é a primeira paciente que louva a Deus por ter perdido o braço direito? Ela falou assim: mas quem está louvando a Deus que perdeu o braço direito? Estou louvando a Deus que ficou o esquerdo. Ela aprendeu. E ela vai dizer: se eu pudesse, eu teria os... Mas não adianta eu ficar revoltada, não adianta eu ficar depressiva, não adianta eu parar de comer, não adianta eu parar de viver, o braço não vai voltar. Então deixa eu ver o que eu posso fazer com o que aconteceu. E ela disse que nunca foi tão feliz
com uma mão esquerda. E ela até agradeceu por ter perdido a direita, porque antes de perder a direita, ela nunca usava a esquerda. Agora ela viu tanto que uma mão esquerda é importante. E ela vai dizer essa frase: o início eu não pedi, o final eu não sei, deixa eu aproveitar o meio. E o mais bonito que ela disse na entrevista dela, que o namorado dela morreu no acidente. Eles estavam para casar, o namorado morre no acidente. E aí perguntaram para ela: mas você deve estar arrasada, porque o seu namorado morreu pouco tempo antes do casamento. Eles iam casar 3 meses depois, muita coisa tinha sido paga. Sabe o que ela respondeu? Fica triste não, porque um dia eu sei que eu vou me encontrar com ele. Não é um adeus, é um até breve. E espero que demore bastante. Mas o principal conforta o meu coração. Olha o que ela respondeu, gente. Ele morreu sabendo o quanto eu o amava. Eu falei para ele o quanto eu o amava. Então ele terminou o ciclo dele, já está com o Pai. E o que me consola é, aonde ele está, ele sabe o tanto que eu o amava. Por que nós sofremos tanto? E a cruz no velório é geralmente dor e não ressurreição. Porque não abraçamos mais, não cheiramos mais, não falamos que amamos mais. Aí vem a cruz da morte e nós não sabemos que atrás da cruz da morte está a vida. Para entrar na verdadeira vida precisa passar pela... Então precisamos amar o meio, porque o fim um dia vai chegar. Um fim um dia vai chegar. Minha mãe e eu chegamos a Curitiba hoje, fomos no hotel tomar um banho, tomar um café. A hora que nós estávamos tomando café, lá tem vários quadros de Curitiba antiga. Eu gosto de ver isso. Desfile de cavalo, aquele pessoal de cartola, aqueles carros antigos, né? Eu falei com a minha mãe assim: mãe, não foi hoje isso. Falei: mãe, se a gente pensar muito, a gente fica meio doido da cuca. Minha mãe: por quê? Essas fotos todas aqui que nós estamos vendo, esse povo todo, não tem nenhum vivo mais. Nenhum para contar a história, só ficou na foto. Por que essas coisas é bom a gente pensar? Que vai, meu filho, todo mundo vai. O que nos difere é a hora. E se você sabe disso, até a dor da morte é amenizada. Porque não é um adeus, é um até... daqui a pouco nós estamos indo. E por mais que se viva, se vive muito pouquinho. A vida, a Bíblia diz, é como um sopro. Então eu não posso me agarrar só nesta vida. Eu tenho que preparar uma vida eterna, que é garantia de Jesus. Aí eu entro no que nós queremos refletir. A morte de Cristo não foi em vão, porque aquilo que Jesus fez no alto da cruz abriu o que Adão e Eva tinham fechado. Quero citar alguns textos assim, só para a gente fazer uma chave de leitura. Quem gosta de Bíblia, navega nisso, né? Quando Adão e Eva pecam, Deus os expulsa do paraíso. Amém? Com raiva? Com decepção? Com quê? Com cuidado e amor. É porque do lado da árvore do bem e do mal havia a árvore da vida. E quem comesse o fruto da árvore da vida, aquele estágio ficaria. Então Adão e Eva, pecadores, se comessem do fruto da árvore da vida, ficaria aquilo ali o resto da vida. O que Deus faz? Vamos tirá-los, para que um dia eles possam comer a árvore da vida. Então tiram. Eles comeram a árvore do bem e do mal, o fruto proibido, mas não comeram o fruto bendito. E Deus colocou a Bíblia diz isso, Deus colocou na porta do paraíso. Isso está em Gênesis, só para citar, nós não vamos ler. Está em Gênesis, se não me engano, o capítulo 3. Eles vão colocar também aí na tela para você ler depois. Está no capítulo 3, o versículo 24. Expulsou Adão e Eva do paraíso e colocou ao oriente do jardim do Éden
2 querubins armados de espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. 2 anjos com espada flamejante, falou: Adão e Eva, vai, se voltar, a espada come. Os 2 foram expulsos do paraíso, porque não podiam comer da árvore da vida. Primeiro ponto: Adão cai. A árvore proibida, a árvore do paraíso, a árvore da vida, não puderam comer. Esse é o primeiro. Os dois anjos que estavam na porta do paraíso, eles vão aparecer lá na frente, na tampa da Arca da Aliança, onde Deus falava ao seu povo. E dentro da arca tinha maná, o decálogo e o cajado de Arão. Esse era o que tinha na arca. Aqueles 2 anjos que ficavam na tampa da arca remontam os anjos do paraíso. Deus volta a ter contato com o homem. Quando Jesus morre na cruz, o que a Bíblia diz? O véu do santuário, nós rezamos hoje, rasgou-se de alto, ou seja, nos santos dos santos, quem entrava era só o sumo sacerdote. Eu não sei se vocês sabem, quando ele entrava com uma corda amarrada no pé, aí ele entrava. Ninguém entrava, aí o povo ia dando corda para o cara. A hora que ele chegava no altar, ele lia o nome de Deus, mais ou menos Yavet, que dá o Javé. Passava um tempo, ele saía, ele gritava o nome de Deus e o povo chorava. Porque a corda, se ele não saísse, eles puxavam, porque o cara morreu lá. Quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga, ou seja, todos nós temos acesso ao Pai. Todos nós podemos agora, por Jesus, chegar ao Pai. E agora volta os 2 anjos. Madalena, Maria, chega no sepulcro, ela olha para dentro do sepulcro. O que a Bíblia diz? Ela viu 2 homens vestidos de branco, são 2 anjos. Um à cabeceira e um no lugar dos pés. E ele vai dizer: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Jesus agora é o fruto bendito. No capítulo 6 de João ele vai dizer: eu sou verdadeira comida, eu sou verdadeira bebida. Em Apocalipse vai dizer: Deus através do Cordeiro nos deu a comer o fruto da árvore da vida. Por que o sacrifício de Cristo não foi em vão e não pode ser em vão? Porque aquilo que Adão fechou, Jesus abriu. Os anjos que trancaram o paraíso, com Jesus o paraíso está aberto. E a cada Eucaristia que participamos, nós comemos o fruto da árvore da vida. Só que tem um detalhe: não cortaram a árvore do bem e do mal. E a Bíblia diz que uma está do lado da outra. Por que o sacrifício de Cristo não pode ser em vão? Porque nós precisamos assumi-lo do fundo do nosso coração. Nós precisamos entender que aquilo que Deus fez na cruz, Ele fez por amor a nós. Ele nasceu por amor a nós. Ele morreu na cruz por amor a nós. Ele ressuscitou por amor a nós. E se aquele sangue, vamos supor que aqui é a cruz do Calvário, se aquele sangue caiu da cruz, ficar no Calvário, não serve para nada. Aquele sangue na pedra do Calvário não salva ninguém. Aquele sangue precisa recair no meu coração, no teu coração, na nossa vida. Ah, mas há 2000 anos, não, mas a cada missa, esse sangue é cotejado na nossa vida. E não foi em vão, porque eu não permitirei que seja em vão. Porque infelizmente, meus irmãos, na vida de muitas pessoas, o que o Cristo fez está em vão. O que o Cristo fez não é lembrado, é um teatro. Ah, é teatrinho de Semana Santa.
É coisa lá de um livro velho, chamado Bíblia, de 2000 anos atrás. Quando você entende o que está escondido na cruz, você sabe que a nossa fé não é vã. Eu sei em quem coloquei a minha esperança, eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Guarde isso. Se Adão e Eva foram expulsos pelo pecado, com Jesus a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Qual foi o único apóstolo que ficou no pé da cruz? João, um só. O resto, pena para quem te quer. Uma semana, no domingo de Páscoa, Jesus deveria ter aparecido, se fosse nós, né? E falar para os 12 assim, Judas já te matou, tirando João, que fora que eu dei escolhendo, hein? João, vem cá. Pegar na mãozinha de João, a paz esteja contigo. E olhar para os outros assim, Os outros ficariam tudo assim, Ninguém ia falar nada. O Cristo é gentil, é educado, é restaurador, é misericordioso. Quem lê Bíblia, você vai lembrar que na primeira aparição do ressuscitado, ele diz assim: a paz esteja convosco. Ele mostrou as mãos e o lado. Os discípulos estavam com medo e não sabiam se era ele. Jesus, olhando para os discípulos, disse: a paz esteja convosco, recebei o Espírito Santo. Por que ele deseja a paz duas vezes? A primeira paz é uma paz de perdão. Está tudo bem, eu entendo vocês, eu os escolhi e eu os conheço. Está tudo bem, está perdoado, eu entendo. Agora a paz esteja convosco. Qual que é essa paz? É Ele próprio. Ele dá primeiro a paz do perdão e Ele se dá. Ele se dá. A paz que é Ele e a paz que Ele oferece. E Ele olha para João com o mesmo carinho que Ele olha para Pedro, que o traiu. Ele olha para os outros 9 que o abandonaram. E se Judas tivesse ido ao Cristo, Ele tinha perdoado. Ele restaura todas as coisas. Então eles aceitaram o sacrifício de Cristo, não foi em vão. Se na hora que nós precisaríamos estar, nós não estivemos, agora nós vamos testemunhá-lo. E ele sai pregando o Cristo crucificado. Minha mãe, na fala dela, falou algo que eu tenho o costume de às vezes fazer, porque eu gosto de levar para minha mãe solução, não gosto de levar problema eu resolvo. De vez em quando a cruz pesa, eu faço o que a minha mãe disse. Eu tenho lá em casa, no meu corredor, eu ganhei na minha ordenação um Cristo ressuscitado, quase do meu tamanho, lindíssimo. Ele assim, Aí eu ponho no corredor, ele já fica fechando a porta. O pessoal falou comigo: Zé Padre, na minha casa eu tenho um espelho de sol. Abre a porta, essa energia negativa parte do espelho e volta para a pessoa. Eu aprendi no esoterismo. Falei: na sua casa tem um espelho de sol, mas na minha casa tem um Cristo ressuscitado, meu filho, enorme assim, Aí não precisa nem de sol, é só abrir a porta, ele já está assim, Todo mundo que vai lá em casa é abençoado. Abriu a porta, está grandão, todo mundo: não, padre, que beleza. Mas não dá ele assim, bonitão. Toda noite eu passo por ele, estamos juntos. E ele faz assim. Não faz não, mas eu vejo ele fazendo assim. Mas eu tenho numa sala onde eu guardo meus materiais de palestra, um crucifixo grande, que de vez em quando eu não tenho respostas para algum sofrimento que eu não plantei, aí é cruz. Aí é cruz. Você não fez nada, você fez tudo certo e a cruz está lá. Aí sim é Deus trabalhando em você.
Me anima muito ficar sentado olhando para a cruz pouquinho. Só de olhar para a cruz eu já saio aliviado. Eu sei que é necessário passar por muitas coisas na vida. Quem dera que nós pudéssemos estar com Cristo ressuscitado, sem passar pelo Cristo crucificado. Não podemos esquecer que para chegar à manhã de Páscoa, eu tive que passar pela sexta da paixão. Há pessoas que querem o domingo da ressurreição, mas não assumem a sexta da paixão. E algo na Bíblia que me toca muito, é uma expressão, é necessário. Quando Jesus aparece para os discípulos de Emaús, os dois estão lá desanimados, deu tudo errado para eles. Eles estão desanimados, porque eles esperavam uma coisa e aconteceu outra. Eles esperavam a vitória, eles viram Cristo crucificado. Então os dois tristes, Jesus começa a andar com eles. Vocês conhecem o texto, não conhecem? Jesus muito educado, né? Por que vocês estão aí cabisbaixo, tristonho? Os dois. Você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Jesus, que era isso, que fazia aquilo, que dizia. Todos os verbos dos discípulos de Emaús são verbos do passado. É o que nos faz sofrer. O apego ao passado, o apego ao que já não existe mais, o apego ao que já foi. Claro que o sofrimento para soltar faz parte, mas é preciso soltar. É preciso deixar ir quem já foi, por mais que doa. E Jesus olha para eles, depois que eles falaram, e ele disse assim: como sois lentos e sem inteligência, para entenderem tudo o que o Cristo disse e fez. Escute aqui. E Jesus, passando pela Escritura, pelos profetas e escritos, Jesus mostrou que era preciso que o Cristo sofresse tudo aquilo para entrar na glória. Amém? Repita comigo. Era preciso que ele sofresse tudo aquilo para entrar na glória. Gente, guarde uma coisa legal. No céu não tem cruz. A cruz é caminho para o céu. Jesus foi crucificado na cruz, mas nós o veremos em glória. Nós o veremos ressuscitado. A cruz passou, e tudo na vida passa. Passa coisa boa, passa coisa ruim, só não pode passar a nossa fé. E Paulo, olhando para a cruz, Paulo disse: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei. Cuidado. Quem perde fé nunca teve, fé não se perde. Quem perde fé nunca teve, fé não se perde. A sua fé ela pode ser chacoalhada, e louve a Deus quando a sua fé é chacoalhada. É para aumentar, é para solidificar, é para te dar poder na fé. Uma fé que nunca passa por crise é uma fé de criança. Tudo tá bom. Uma fé que vive em crise é uma fé de adolescente. Está mudando toda hora. Uma fé que venceu a crise é uma fé adulta. Se você está na crise, saiba, você vai sair melhor do que você entrou. Se você está enfrentando um problema, é profecia para você. Você vai sair muito melhor do que antes do problema. Padre, eu estou sofrendo tanto. Não, meu filho, bife gostoso é bife bem batido. Bate, Senhor, bate. É para você ficar suculento, meu filho, para você ficar um vencedor. Nós precisamos enxergar o que está atrás da cruz. E repito o que disse, para colocar os pingos nos is. Jesus morreu há 2000 anos, mas aquele sangue precisa estar no meu coração. Eu amo tanto Cristo ressuscitado como o crucificado. Não teríamos o segundo se não tivéssemos o primeiro. O Cristo histórico da cruz é o Cristo pascal, é aquele que venceu a morte. E como Jesus disse para os discípulos de Emaús, era preciso que o Cristo passasse e sofresse por tudo isso. Escreva o que eu vou te contar hoje. Vou te colocar uma pulga na orelha. Nós estamos vivendo, não estamos? Sofrendo,
problema, doença, perde quem a gente ama, trabalho complicado. Calma, calma, fica firme. Um dia Deus vai pegar você e falar assim: ó, chegou, hein? Chegou, hein? Agora você vai entender. Olha para trás e olha, tudo que aconteceu foi o meio necessário para que você chegasse. Se não acontecesse o que aconteceu, você não teria chegado, você teria se desviado. Aí nesse dia, e que vai demorar, se Deus quiser, para todos, nós vamos fazer assim, ó. Aí você vai entender tudo. Eu não entendo não, mas um dia nós vamos entender tudo. Nenhuma lágrima é derramada à toa, nenhum sofrimento bate a nossa porta à toa, nenhuma noite de sono perdido é à toa. Deus tem as suas maneiras de nos converger a Ele. Um dia nós vamos entender. Mas como o senhor tem certeza disso? José do Egito entendeu. Seus irmãos invejosos o julgaram numa cisterna. Ele foi vendido como escravo, trabalhou na casa de Potifar. A mulher o seduziu, ele deu no pé, a mulher o acusou, ele foi preso, conquistou os prisioneiros até que vira o segundo do Egito. Quando ele chega lá ao lado do faraó, fala com José: olha para trás, você viveria tudo de novo? Falou: para chegar onde eu estou, viveria até pior. Para manda que eu mato no peito. Só que tem um problema, nós só temos esta visão no final. Ninguém tem essa visão no momento. Enquanto estamos vivendo o momento, façamos o nosso melhor. Recebamos sempre a cruz. A cruz tem poder na nossa vida, de afastar o mal, de afastar o pecado, de afastar a fraqueza. Enquanto você estiver sofrendo, segura na cruz, porque um dia você vai entender tudo. Se você está sofrendo, principalmente porque perdeu alguém, perdeu oportunidades, vamos falar de alguém, que eu gosto do alguém. Imagina a tua alegria, o dia que você passar por tudo, porque foi necessário tudo. Hoje você não entende, um dia você vai entender. Aí quando você chega lá na glória, está Jesus assim, ó. E do lado dele, seus amores, seus avós, sua esposa, seu marido, seus filhos, falando assim, ó: vem que agora você vai entender tudo. Eu não sei se você já assistiu, tem lá algumas coisas que precisam ser purificadas, mas tirando alguns ajustes, é um filme bom, A Cabana. Tem o livro e tem o filme. Mas eu não quero citar o filme, quero citar a visão do cara. O cara está sofrendo porque a filha morreu. A minha filha. O filme todo está chorando porque a filha morreu. Uma hora o Espírito Santo, que é aquela mulher, fala com ele assim: vem aqui, olha aqui. A hora que ele olha, ele vê quem? A filhinha dele. E a filhinha dele está assim, ó. E ele fala assim: é minha filha. Falou: é, ela está assim. Ela pode me ver? Ele falou assim: não, mas ela pode te sentir. Aí ele brincando, aí alguém pega na mão dela e ele sai brincando com outras crianças. Naquela hora do filme, pra frente, o cara teve o quê? Paz. Que na cabeça do cara, a filha dele tinha morrido. Mas para nós que temos fé, a morte é aparente. Existe somente a passagem para algo muito melhor. Aí quando você imagina que a pessoa que você ama, ela não está no túmulo, ela não foi enterrada, mas ela está viva, torcendo por você, continua amando você e esperando você, a gente tem mais gás para lutar, ou não tem? Tem mais gás, porque um dia nós queremos estar com os nossos. A pessoa passou pelo início, viveu com você um pedaço do meio, e chegou o final. Chegou o final para ela, você está no meio ainda. Viva o melhor meio que você puder, porque um dia o teu final também chegará. E seja digno de estar com esta pessoa um dia, eternamente na presença de Cristo. Só com uma diferença, você vai olhar para aquela pessoa que você tanto amou, e vai olhar para uma pessoa que você nunca viu, o amor é igual.
Lá não tem esse mais ou menos não. Ah, não, eu amo mais o meu filho que eu não conheço, eu não amo. Não, lá nós vamos amar em Cristo. Mas eu serei o Christian. Eu não sou uma penada. Eu sou Christian. E um dia na vida eterna eu continuarei com a minha identidade. As pessoas vão falar, eu sou o Christian. Eu reconhecerei minha mãe, minha avó, reconhecerei. Só que o amor, ele é de Cristo. Não é igual o nosso. Eu amo meu filho, mas que menino é meu, então eu vou salvar o meu filho. Ah, morreu pessoa que eu conheço, eu choro à vontade. Caiu um avião nas Filipinas, morreu 40, eu troco de canal e vou fazer receita, porque eu não conheço aquele povo. No céu não, no céu o amor ele é. E finalizando, havia, e você vai entender tudo agora, havia um homem que o sonho dele era ter um neném, e se casou com uma mulher para ter um neném, e por mais que ele tentassem, o neném não veio, e tentou, nada. Ele falou assim, eu tenho que ter um neném, eu preciso de um neném. Aí fizeram tudo o que podiam, e a mulher fica grávida. Só que aquela gestação foi muito difícil, e a mulher ficou muito fraca, muito fraca. Com o nascimento do neném, a mulher vai e falece. E ele pega o neném para criar, pega mama de leite para dar leite para ele, e o neném vai crescendo. Só que o menino nasceu todo defeituoso, nasceu sem olho, não tinha língua, faltava um pedacinho de órgão. Então ele sabia que aquele menino não ia viver muito tempo, mas ele amou aquele menino durante o tempo que ele teve para amar. E ele chamou um grande pintor da Europa para fazer uma pintura do filho dele. E o pintor não sabia da história, falou, um homem rico desse, me contratando só para uma pintura, deve ser um menino com cara de príncipezinho. A hora que ele entra, falou, olha, já vou te falar antes de começar, pinta como ele é, não está uma melhorada não. Falou, nem preciso melhorar, teu filho deve ser um reizinho. Então vem aqui no quarto. A hora que ele chega, está um menino lá numa cama, a hora que tira o pano, a mãozinha torta, faltando o dedo, sem olho. Fala assim, pinta porque é o meu filho. E o pintor fez então o que ele via. Poucos dias depois o menino falece. Aquele homem entra numa depressão profunda. Ele não consegue, não era um homem que tinha tanta fé, e ele não tinha onde segurar. Ele vai e morre também. Ficou uma fortuna para ser leiloada. E ele deixou um testamento. Vieram gente de várias partes do mundo querendo a mansão, fábrica, querendo ações, e foram feitos lá então um dia do leilão. No dia do leilão, todos sentados como vocês estão aqui, chega o cara com o envelope, que era o testamento, e só podia ser aberto no dia do leilão. A hora que abre o testamento, ele diz, todos os meus bens devem ser leiloados, e todo o dinheiro irá para instituições de caridades que eu já deixei alencadas no meu testamento. Mas o primeiro a ser leiloado é o meu bem mais valioso. Todo mundo já sei, é a empresa. Ah, é o cão, é a coleção de vinho. Não, era o quadro. Hora que eles abriram o quadro, que as pessoas viram o quadro, todo mundo, credo, quem vai comprar isso? Que menino horroroso. Onde vai pôr um quadro desse? Como vai pôr um quadro desse na sala? Ninguém almoça. Não, ninguém quis leiloar. E o cara falou, ó, se não leiloamos o quadro, não tem leilão nenhum. A moça que trabalhava na casa deles, uma senhora, falou, olha, eu não tenho dinheiro para comprar. Ele falou, não, ele não colocou o valor. Quanto a senhora quer pagar? Falou, ó, eu tenho $32. É o que eu tenho. Vendido. Todo mundo, glória. Vamos leiloar que interessa agora. Pode pegar o quadro. A hora que ela vai, falou, ó, vocês estão rindo porque vocês não viram o que eu vi. A gestação dessa criança, o sofrimento dos pais, a alegria do pai. Então o quadro eu quero. Ele foi pegar o quadro. A hora que ela está saindo com o quadro, cai um envelope de trás do quadro. Ele falou, ó, você comprou o quadro, o envelope não. A hora que eles pegam o envelope, está escrito no envelope, Testamento 2. Falou, opa, ele deixou um outro testamento? A hora que eles abrem o envelope, eu
com todas as minhas faculdades mentais, declaro, indiferentemente do preço, quem adquiriu o meu filho, adquire todo o resto da minha fortuna. O leilão está encerrado. E aquela mulher, tão pobre e humilde, recebeu uma fortuna que ela não sabia nem como administrar. Meus irmãos, quando nós olhamos para uma cruz, e na cruz o Cristo crucificado não é tão bonito de se ver, mas saiba, atrás da cruz há um segundo testamento, e que nos dá não uma fortuna na terra, mas nos garante o reino dos céus. Vale a pena acolher o que Cristo fez na cruz por nós. Vale a pena amá-lo do fundo do nosso coração. Porque o mundo pode tentar nos calar, mas nós como cristãos gritaremos ontem, hoje e sempre: o sacrifício de Cristo não foi em vão. Porque agora eu sei que atrás da cruz do meu problema tem um envelope. E no envelope não tem fortuna, mas tem a vida eterna. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Agora levanta a tua cruz e diga: agora sim, Senhor. Agora sim, agora Senhor. Eu entendi. Agora eu entendi. Eu amo essa cruz. Porque atrás da minha cruz, porque atrás da minha cruz está algo muito mais que fortuna. Está algo mais que uma fortuna. A minha salvação. A minha salvação. A minha vida eterna. A minha vida eterna. Junto com Jesus. Junto com Jesus. E junto com meus entes que lá me aguardam. E junto com meus que lá me aguardam. Eu creio. Eu creio. Mas aumentai a minha fé. Mas aumentai a minha fé. Amém. Amém. Quem entendeu a mensagem, dá um beijinho na sua cruz. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre-se a cruzinha, ó Senhor, pra te ser. Padre, eu quero só que o senhor leia o que está escrito atrás da cruz aqui da TV Evangelizar. Só lê, que nós vamos mandar pro William lá. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. William, é com você aí em cima. E nós vamos preparar aqui pro Senhor Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim,